Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do nosso Maori Yahushua Cristo. Paz do Senhor, irmão. Você que Paz está do Senhor. acompanhando a gente aí no projeto aí da Bíblia Falada, né? Esse é o segundo vídeo do nosso projeto chamado Bíblia Falada. A gente fez o piloto, onde a gente leu Mateus de 1 ao 3. E eu realmente fiquei surpreso com o bom retorno que nós tivemos. com a Né? aceitação. Para a glória de Deus, claro. A gente Amém. nós nunca pensaríamos em fazer nada desse tipo por uma promoção Exatamente. pessoal, porque não é esse o foco. Mas fiquei feliz de ver pessoas que estão empenhadas, né, em aprender mais o Evangelho e deram a nós essa liberdade de ouvir o que nós estamos falando sobre a Bíblia. Exatamente. Uma coisa que eu queria só frisar é o seguinte: eu sei que não está em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, né, o mundo espiritual. O que a gente falar aqui, cara, a gente não vai falar mal contra nenhuma denominação, nenhuma igreja, nenhum pastor, apóstolo, bispo, papa, nada. A gente vai falar Bíblia. Agora, se aquilo que você crê, o seu pastor crê, vai contra a Bíblia, aí eu já não posso fazer nada. Realmente. Às vezes as pessoas interpretam a gente como pessoas assim, muito ácidas, às vezes por alguma postagem, coisas desse tipo. O problema é que a Bíblia confronta diversas atitudes a quais também nós confrontamos. Exatamente. Então, vai chegar uma hora que talvez você tenha que ter essa decisão. Ou você segue a Bíblia, ou as orientações que são na Bíblia, né? Ou você vai seguir homens, e a chance que você tem de você seguir um homem e você se dar mal é muito grande. Né? Então, espero que você aproveite esse tempo que nós estamos falando para falar do Evangelho de Jesus e da Palavra de Deus. Isso aí. Beleza? Bom, hoje a gente vai continuar, então a gente vai ler Mateus 4 e 5, tá? Só esses dois, porque o 5, além de ser um pouco grande, tem que explicar muita coisa, porque são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, assim, antes até de a gente chegar a ler as bem-aventuranças, tem tanta coisa para falar sobre tudo isso, né, o Sermão do Monte. Uma das séries que eu fiz na igreja onde eu pastoreio, nós ficamos 2 meses falando só sobre bem-aventuranças. A gente não vai ficar 2 meses aqui, ó. Não dá para ficar esse tempo todo falando aqui, então nós vamos fazer uma leitura, lógico, um apanhado geral, mas é um texto, como a Bíblia como um todo, mas acho que o Sermão do Monte, especificamente, ele é um texto que merece muita atenção nossa e muita dedicação em estudo, em seu contexto. Naquilo que Jesus estava falando, é um texto de 2000 e poucos anos atrás, mas que ele é muito atual para os nossos dias. Tem uma frase de Gandhi, né? Tirando a religião, o cara sabe que ele falou assim: se nós perdemos todas as literaturas do mundo, mas salvarmos o Sermão da Montanha, então a gente está bem. Verdade. Tá, para você ver a importância que tem esse capítulo 5 de Mateus aqui. Então, para a gente não estender tanto esse vídeo, a gente vai tentar fazer um pouco menor do que o primeiro. Que 35 minutos foi, A gente pede desculpa, a gente teve uma parte que a gente não editou do primeiro vídeo, passou batido, que era eu gritando com meus cachorros, abrindo na janela e tal. A gente vai tentar não errar nesse aqui, tá bom? Isso aí. Nós somos marinheiros de vida de primeira viagem. Vamos lá. Bom, você começa, eu começo? Pode ser. Então nós vamos retomar a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Eu estou com uma versão da Almeida, revista e corrigida, e o Davi está com a Bíblia judaica. Tá? Isso aí. Vamos lá, Mateus então, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui, por quê? A gente leu até o versículo 11, certo? Do 4 ao 11 mostra a parte de Cristo, de Yahushua no deserto, onde foi levado pelo Espírito Santo, não pelo adversário, não por Rassatã, tá? Ele ficou de jejum por 40 dias e 40 noites, não foi porque ele quis,
não foi porque ele quis fazer uma promessa, e não foi porque ele queria uma prosperidade, um carro novo, uma mina, alguma coisa assim. Não foi barganha. Exato. Ele ficou porque ele estava no deserto. Tá? No deserto. Então ele foi obrigado a fazer isso. Por quê? Porque depois lá em Hebreus a gente vai ver isso, que hoje ele é o nosso sumo sacerdote eternamente. Então nós temos um sumo sacerdote que veio como homem e foi tentado da mesma maneira que nós somos tentados todos os dias. E mesmo assim ele não caiu em tentação, não pecou e morreu imaculado. Tá? Uma coisa legal que eu acho assim, uma das coisas legais que eu acho sobre essa passagem, em todas as respostas de Agostinho ele fala assim, ó, na minha tá assim, ó, mas ele respondeu, o Tanakh diz, o Tanakh em hebraico é todo o Antigo Testamento. Tá? Em todas as vezes ele fala, porque o Tanakh diz, porque assim diz o Tanakh, porque assim está escrito na versão do Mar. Muita gente fala por aí, mas você só vê a Bíblia, porque a Bíblia ela não é atual. Cara, isso aqui é o manual do cristão. Tá? Você quer ser cristão? Maravilha, ninguém colocou uma arma na tua cabeça e falou, olha, você vai ser cristão, você é obrigado. Tá? Você é porque você quer, porque o Altíssimo quer e pronto. Se você é cristão, você tem um manual a seguir. E o manual é a Bíblia. Então, se você não vai seguir o manual, não se diga um cristão. Tá? Então, começa por aí. Tudo ele responde, ele não fala assim, olha, mas eu falo isso, eu acho isso. Não. Não tem achismo. Nem Cristo tinha achismo. E ele poderia muito bem ter achismo, porque ele é o mestre. Ele fala, olha, está escrito. Então, hoje, como muita gente possa baboseira na parede, fala assim, me dá a base bíblica para isso. A pessoa não responde, eu peço de novo. A pessoa não responde, a gente dá ban. Por quê? Eu não vou debater nenhum Marcão, palavra, debater evangelho com quem não conhece o evangelho, com achismo. Voltando um pouquinho assim pro texto, eu acho assim que esse diálogo de Jesus com o diabo, ele é absurdamente atual por N coisas. Sim. Eu acho que ele deixou muito claro a questão de que como nós devemos combater as obras do inferno. Então ele, como homem, como o Davi bem disse, também está no Novo Testamento, que quando ele veio até a Terra, ele se despiu da sua glória, ele abriu mão da sua glória, né? Ele se esvaziou da glória para que ele fosse como um de nós. Se desfez de sua riqueza. Exato. Né? Ele era rico e se fez pobre. Aí todo mundo confunde, acha que é pobre de dinheiro. Não é isso. E ele passou por uma tentação que, assim, se você olhar literalmente, acho que nenhum de nós conseguiríamos ficar 40 dias e 40 noites sendo tentados. Exato. Então, nesse momento, nós vemos aqui que depois desses 40 dias foi aonde ele teve fome. Foi aonde, por um pequeno lapso de tempo, talvez a condição humana dele tenha falado um pouco mais alto, e aonde eu e você falhamos, quando a nossa condição humana fala mais alto. E a estratégia, como alguns dizem, não tem estratégia nenhuma. Jesus venceu Satanás pela palavra. Exatamente. Então, note que nós temos um diálogo muito contemporâneo. Por quê? Porque muitos falsos profetas tentam nos iludir, distorcendo o sentido original da palavra, e quem faz isso é o demônio. O que nós vemos aqui, olha, o demônio chega para Jesus e fala, mas se você não é o Filho de Deus, por que você não se joga? Porque está escrito isto. Só que ele distorce o sentido da palavra. E Jesus está escrito isso. Ele responde tirando, colocando de lado a mentira de Satanás. Até porque o Hassatan, como milenar, né, ele conhece a Bíblia muito mais que qualquer um de nós. Tá? Assim como esses falsos profetas, a maioria deles não conhece a palavra. Na verdade, só que assim, na verdade, assim, o problema desses falsos profetas é o seguinte. Satanás, ele conhece a palavra. Os falsos profetas, eles, além de não conhecerem, eles não têm, assim, a maior constatação que eu tenho é de que eles, ao menos, nem se esforçam a conhecer. Esse é o problema. Né? E aí nós vemos um diálogo, assim, como eu já tinha dito antes, contemporâneo primeiro, porque Jesus vence as heresias e a mentira de Satanás com a própria palavra. Ele é atual, além de Jesus ter vencido os enganos de Satanás pela palavra, uma vez eu já ouvi um certo pregador, mas não televisivo, mas que era até meio famoso na época, dizendo que quando Jesus foi transportado para um lugar alto, que Satanás ofereceu a ele todo aquele reino, que ele teve uma suposta visão de que se fosse ele no lugar de Jesus, ele aceitaria o reino para que o reino de Deus depois fosse estabelecido. Quer dizer, então tem gente que chega nesse nível de dizer que Jesus estava errado no que fez. E o que mais me dói hoje é que se talvez fosse um de nós, e eu estou incluindo também, claro, a minha pessoa, todos nós, né,
tivéssemos uma oferta semelhante de Jesus, talvez nós teríamos negociado os nossos valores. Com certeza. Eu não pensaria. Então isso é muito triste. Então eu acho que esse diálogo de Jesus contra as tentações do diabo, ele é muito atual por essas coisas. Porque primeiro ele vence a mentira de Satanás com a palavra. E é o que nós precisamos fazer hoje, todos os dias. E em segundo lugar, porque ele sabia o que é que importava. Ele sabia de fato onde estava o coração dele, ele sabia onde nós deveríamos colocar os nossos desejos, que não eram nas coisas humanas ou materiais. Ele teria todo aquele domínio, mas ele não queria um domínio. Ele queria fazer o que Deus queria que ele fizesse. Até porque ele já era rei e o reino dele não é desse mundo. Exato. Uma outra coisa que eu acho interessante aqui também, Marcão, são as 3 tentações. Pô. A primeira tentação, né, que é uma tentação de alimento, né, que é uma tentação carnal, uma tentação de necessidade. Sim. Né, e ele passou ali. Exato. Então muita gente fala, eu fiz tal coisa porque eu precisava. Tá. Cara, ele passou por essa tentação carnal. Aí, só aproveitando o gancho do que o Davi disse, isso bate de frente com as pessoas que usam as coisas carnais como fuga. Sim. Né? Então, por exemplo, eu estou estressado, vou no shopping, gasto dinheiro, gasto mais do que eu devo, ou como mais do que eu devo, ou eu estou extremamente ansioso, aí me deu aquela loucura, aí cai no vício que eu tinha antigamente, aí eu bebi, aí eu usei uma droga. Quer dizer, as desculpas são várias. O confronto de Jesus foi real. Sim. E ele está aqui a palavra. Está escrito isso. Assim, a primeira foi carnal. A segunda foi uma questão de fé, cara. Ele provou a fé de Cristo. Pô, você não está falando que você é filho dele? Você não confia nele? Então pula. Ele falou, está escrito lá, cara, que eu não tenho que tentar. Eu tenho que ter fé nele, sim. Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que eu peço em nome de Cristo, em nome de Yahushua. Mas claro, se ele quiser fazer. Mas eu não tenho que tentá-lo. Teve um pastor recentemente que morreu aí picado pela cobra que ele usava no culto. Tem um vídeo no YouTube, depois vocês procurem, pastor que foi mordido por um leão. O cara entra num zoológico, um japonês, ele entra no zoológico e aí começa a falar um monte de groselha em nome de Jesus, entre aspas, pro leão. E o leão atacou ele. É óbvio que o leão ia atacar ele. Entendeu? E ele deu, eu vou usar um termo meio pagão, mas ele deu sorte de que ele não morreu. Mas ele tomou uma mordidinha bacana. É imprudência, né? É falta de conhecimento, falta de evangelho. Então, aqui, muitas vezes a nossa fé ela é provada, ela é posta à prova, ela é tentada. E mais uma vez que isso rebateu com a Escritura. Falou, não, mas está escrito isso. Exatamente isso. Está lá em Hebreus 11, né, que a fé é o firme fundamento nas coisas que nós não podemos ver, mas temos esperança. Exato. Então, eu tenho esperança que o Altíssimo vai me ajudar em alguma coisa. Eu tenho esperança que Ele vai guardar a minha casa quando eu sair, o meu ir, o meu voltar. Eu tenho essa confiança nele. Sim. Tá? E a terceira tentação foi a tentação, acho que mais humana de todas. Riqueza, poder. Tudo isso aqui vai ser teu, se você me adorar. A gente até brinca, fala, né? Tudo isso lhe darei se prostrado me adorasse. Poderia ser Cristo, mas na verdade é Satanás essa palavra, essa passagem. Quem disse foi o demônio, cara. Então, assim, essas campanhas que você... Não, você tem que ter tal coisa, você tem que determinar tal coisa. Ou você der um passo profético, um ato profético, que essas coisas vão te acontecer. Olha a semelhança que há com a artimanha do demônio. Isso é muito sério. Entendeu? E as pessoas, às vezes, elas acham que nós somos um pouco pesados no que falamos, mas vê se tem condições de ficar quieto dentro de um negócio desse. Não tem como. Você está dentro do Evangelho, você está vendo o exemplo do Senhor, e as pessoas dizem que pregam em nome dele e fazendo totalmente o oposto. Exatamente. Isso é muito sério. Né? Tá? Então, beleza? Vamos continuar no 12 agora. 4:12. Pode continuar aqui? Uhum. Continuando então Mateus capítulo 4, versículo 12 em diante. Jesus ele tinha acabado de ser tentado, foi servido pelos anjos. Ok. Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, uma cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região, à sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a Parte dizer: legal, hein? Presta atenção nessa parte. arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Então, vamos ler de novo aqui o 17? Vamos. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Assim, para mim, eu entendo que a mensagem central do Evangelho de Jesus é esse: arrependei-vos, porque é chegado um reino. Isso é o que João Batista pregava. Exato. Tá? E isso é o que João, quando Yahushua começou a pregar, quando ele chegou em Cafarnaum. Que aqui fala que era o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, que era Cristo. E essa luz falava... profecia, né, de Isaías a respeito de Cristo. Né? Na minha versão está assim: abandonem seus pecados e voltem para Yahweh, pois o reino do céu está próximo. Muito bom. Tá? Existe até uma coisa meio judaica, né, que a palavra arrepender, arrependei-vos, em hebraico, ela na verdade significa converter, fazer a volta, voltar. Então, cara, se arrepende. Você está indo pelo caminho que é pecaminoso. Como se fosse uma conversão mesmo. Você está indo pelo caminho, você volta volta e faz o contrário. Exato. Você arrepende, volta, cara, do que você está fazendo. Exatamente. E volta para o Altíssimo, volta para Yahweh. Tá? Então, isso é evangelho. Isso é evangelho. Por isso que às vezes, quando denunciamos um pecado, ou quando expomos alguma coisa sobre a palavra, se a mensagem central de qualquer pregação que você ouviu, qualquer outra coisa séria que você ouvir, não tratar em dado momento da obra da cruz e do arrependimento, você me perdoe. Não é evangelho. Isso não é o evangelho. Entendam uma coisa, gente. O evangelho não é uma coisa que a gente quer ouvir. É uma coisa que a gente precisa ouvir. Existe uma grande diferença entre uma coisa que eu quero ouvir e uma coisa que eu preciso ouvir e não gosto. O evangelho é uma coisa que é para confrontar seus pecados. Ela vai dar dedo na sua cara o tempo inteiro. Assim, só para deixar claro, assim, não é que nós odiamos o evangelho, não é isso. Não. Mas a singeleza do evangelho coloca qualquer um de nós numa posição desconfortável. Exatamente. Se você olhar o que Jesus fazia, eu estou dizendo até de mim, inclusive de mim. Sim. Se eu olho o que Jesus faz e o que eu faço, eu me envergonho. Eu me acuso, a palavra me acusa. Cada vez que eu olho, eu não consigo fazer isso. Lógico. Eu não consigo seguir isso. Lá em 2 João fala, nós temos que andar como Cristo andou. Cara, a gente não consegue. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, evangelho é arrependimento dos seus pecados e conversão para o Altíssimo. Isso aí. Isso é evangelho. Saiu disso, cara, vitória, bênção, prosperidade. Olha, pode até ter. Se ele te der, amém. Amém. Mas não é isso que é o evangelho. Se alguém fala assim, eu vou pregar o evangelho, você vai pregar isso aqui, ó. Se arrependam dos seus pecados e voltem para o Altíssimo, porque o reino dos céus está próximo. Isso é evangelho. Isso é pregar o evangelho. Não é falar o que as pessoas querem ouvir, mas o que as pessoas precisam ouvir. Isso mesmo. Então vamos lá. Continuando então no versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, aos quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outro dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, a Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Nesse trecho que nós lemos, aqui no capítulo 4 ainda, o vinde após mim, né? E eu vos farei pescadores de homens. Eu, assim, às vezes eu medito assim, nessa palavra nas minhas devoções, quando oro, e eu não conheço nenhum convite mais desafiador na vida de qualquer ser humano do que esse. Você seguir uma trajetória de vida após Jesus, seguir os passos do Mestre, para que ele transforme a sua vida a ser um pescador de homens. Eu acho interessante como Jesus ele tinha essa sabedoria do alto de poder realmente dar o exemplo e falar, você é um pescador hoje. E você vai ser um pescador de homens, ou seja, o seu ofício vai ganhar um significado. Exato. A sua vida vai ter sentido. E não importa a profissão que você exerça.
O que importa é que se você for vir após Jesus, a toda a sua vida, que às vezes você acha que não tem sentido, ela vai ter um sentido. E eu acho que, olhando para o Evangelho, não existe nenhum outro significado maior do que esse. Servir e apacentar as ovelhas do Senhor Jesus, e cuidar das pessoas, e falar e vivenciar esse Evangelho, vivenciar o contexto de igreja. É um convite que deveria tocar igreja bíblica, a gente está falando de igreja de instituição. Vivenciar a igreja, não estou dizendo. A igreja na sua significado original. Exato. Tá? Confunde com templo. Não. Até porque vivenciar a igreja a tempo não faz nem sentido. Exatamente. Nós estamos dizendo assim, quando eu digo vivenciar a igreja, é um termo que eu uso bastante, eu digo ser igreja. Com as pessoas que o Senhor escolheu para caminhar com você, com as pessoas que decidiram caminhar junto com você. E nessa relação de seres humanos, é como diz a Bíblia, o ferro afia o ferro. Você aprende, você ensina e você se torna um pescador de homens por uma graça inexplicável, por um amor que não se encontra uma definição em palavras. Então esse convite de Jesus, vinde após mim, que eu vou te tornar um pescador de homem, ele traz um significado muito grande para a minha vida e é um significado que eu busco a compreensão dele todos os dias. E eu creio que esse é um exercício diário. Né? Pescadores de homens. Olha a profundidade que há nessa afirmação do mestre. É muito, muito interessante. É isso aí. Muito interessante. Bom, então agora a gente vai para o capítulo 5. Bom, tá? O capítulo 5 de Mateus é o famoso, né? O Sermão da Montanha. Nós vamos pegar até o 12. Vamos tentar seguir esses subtópicos das Bíblias, né? Para a gente poder falar um pouco sobre as bem-aventuranças. Mas vamos lá. Quer que eu comece aqui? Pode ser. Vamos lá. 5:1, tá? Vendo as multidões, Yahushua subiu ao monte. E depois de se assentar, os talmidim se aproximaram dele. Talmidim são os apóstolos, tá? Só uma pequena explicação. Que a palavra talmidim, ela tem ela remete a um significado de aprendiz. Né? Então veja bem como Jesus tratava os seus apóstolos. Né? Ele não era um Jesus popstar. Não. Os meus aprendizes, né? Nesse contexto judaico, os aprendizes ele não eram alguém que se encontrava, por exemplo, uma vez por semana e ele escutava um monte de lições morais e o mestre exigia dele um comportamento tido como aceito corretamente e acabou. Não. Eram discípulos mesmo. Vivência. Eles participavam da vida um do outro. Eles tinham intimidade de amigos, a disciplina do mestre, eles estavam com Jesus constantemente. Isso aí. Então vamos lá. Depois de se assentar, os talmidim se aproximaram dele, e ele começou a falar. E isto é o que lhes ensinou. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino do céu é deles. Quão abençoados são os que planteiam, porque serão confortados. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Quão abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Quão abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrada a misericórdia. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Yahweh. Quão abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos do Altíssimo. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quão abençoados são vocês, quando as pessoas os insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês pelo fato de me seguirem. Alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Bom, das bem-aventuranças, como eu falei no começo, nós teremos muita coisa para poder falar. Eu acho que, assim, eu concordo com a opinião de alguns teólogos que dizem que as bem-aventuranças de fato seriam uma espécie de exemplificação ou uma nova leitura dos mandamentos de Moisés. Era como se Jesus estivesse anunciando, olha, as minhas instruções são essas. As lições que nós podemos aprender dentro de todo o contexto de época, de hoje, de reino de Deus em cima das bem-aventuranças é algo muito rico. Mas, de uma forma bem superficial, assim como o Davi leu, alguns comentários breves, porque nós não temos o tempo para tudo isso, mas versículo 3, os pobres de espírito não são de uma forma pejorativa, como nós falamos hoje, né? É meio comum, eu já ouvi gente falar assim, esse cara é pobre de espírito, esse cara é um nojo. Esse pobre de espírito não é nada disso.
A obra do Espírito que Jesus estava dizendo era aquele que não era altivo, que não era orgulhoso, era aquele que sabia quem era. Essencialmente um cristão. Né? Eu até, assim, eu sou pobre de espírito, porque aquele que é rico em espírito é o Pai, ele nos dá o Espírito Santo, tá? Para que nós possamos ser ricos em espírito nele. Nele, tá? exatamente. Então, todos nós somos realmente pobres de espírito, porque nosso espírito é muito pobre. Nosso espírito é no sentido pejorativo. Nada, né? Lógico, nosso espírito não é nada. Então, o Espírito do Pai é quem torna o nosso espírito nele rico. Versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? É a certeza que todas as suas lágrimas não estão desapercebidas aos olhos do Pai, né? Os mansos, porque herdarão a terra, frutos do Espírito Santo. Né? Pacificidade. Aquele que tem fome e sede de justiça, né? Porque serão fartos, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque também terão misericórdia, né? Realmente, esse é um que pega muito comigo, a questão de que quando você exerce a misericórdia, é da mesma forma que o Pai te olha, né? Isso é muito sério. Os limpos de coração, né? Quem é limpo de coração? Né? Na verdade, pelas nossas competências, nenhum de nós. Se conseguirmos ser limpos de coração, é realmente pelo sangue de Jesus e pela graça. Né? Os pacificadores, de novo, os que promovem a paz, né? Porque realmente serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado quando você é perseguido. Então, peraí, aqui tem um ponto. Na sua está só perseguido? Na sua condição? Não, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, peraí. Eu já ouvi gente dizer que quando você está sendo perseguido é que você está em brecha. Eu já vi gente falando que quando você está sendo injuriado... Esse é o seu 10? Esse versículo é 11. Mas o 10, você pulou o 10. Pulou o 10? Pulou. Desculpa. Não. Falei do 10 também. Fala o 10 aí. Bem-aventurados que sofrem a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Não. Mas é que tá. Perseguidos, aqui no meu, né? São os perseguidos pela procura da justiça. Ou seja, que eles são perseguidos por procurar fazer o bem e a justiça ao próximo. Então, é um sinal de que quando você fizer as coisas certas, você vai ser perseguido? Sim. Então, essa história de que quando você faz alguma coisa, como eu já ouvi alguns falando, né? Você tem algum problema, é encosto, é falta de fé, isso é antibíblico. Porque o que aqui está dizendo é que quando você quer fazer as coisas certas, você vai ser perseguido. Mas, embora perseguido, existe um galardão no céu. E aí, assim, perseguido, as pessoas vão mentir contra você. E eu me lembro que já passei experiências dessas e eu questionava a Deus pela minha falta de sabedoria mesmo. E eu, poxa Deus, mas eu estou fazendo as coisas para você e você não está vendo, né? Tinha coragem de falar isso. Como se fosse um privilégio, né, de Deus que eu estivesse fazendo alguma coisa. Isso é um erro imaturo, mas como nós entendemos o que de fato é o reino de Deus, é meio que lógico que você vai ser perseguido. É meio que óbvio que quando você faz alguma coisa, alguém vai te criticar, vai te julgar, e por muitas vezes vai mentir coisas a seu respeito. Isso é óbvio que vão fazer. Agora, gente, vamos dar uma pausa aqui. Vamos diferenciar essa perseguição, tá, do que as pessoas acham que são perseguições. Como, por exemplo, quando a gente posta alguma coisa de algum cara famoso. Estão perseguindo ele. Não. Quando a gente pega o que o cara faz, fala, prega, seja o que for, joga à luz da Escritura, e o cara está errado, a pessoa está errada, não é perseguição, o cara é herege. O cara está pregando uma mentira. Tá? Ele é um herético. Ele está fazendo uma heresia. Então, isso não é perseguição, isso é expô-la na verdade. Agora, a perseguição aqui que ele está dizendo é, por exemplo, você está lá engajado, fazendo as coisas para o reino de Deus, você quer que o reino cresça, e alguém vem e mente a seu respeito. Alguém vai falar que suas motivações não são sinceras. Alguém vai falar que você está errado, que você quer aparecer. Isso. Um bom exemplo de perseguição, Paulo. Paulo foi perseguido, foi açoitado, foi preso, mentiram a respeito dele. Então, Paulo, hoje em dia, talvez para esses profetas, vamos assim dizer, entre aspas, eles seriam desviado? Não, eles seriam alguém que não tinha fé, porque tudo de ruim acontecia com ele. Ele não determinava a vitória. Exato. Faltava fé para mandar as coisas acontecerem. Hoje eu estou doente, estou meio gripado, né? Eu não determinei a minha cura. Tava falando isso com o Davi, ele estava meio gripado de manhã. Eu falei, mas você não determinou a cura? Faltou um pouco de fé, eu tinha que determinar com mais fé.
Mas assim, além dessas pequenas explicações que nós falamos, as bem-aventuranças são uma conduta diária. Isso que eu ia falar. E eu acho que cabe a nós, como cristãos, buscar essas condutas todos os dias. Isso que eu ia falar. Isso aqui nada mais é do que, literalmente, o manual de conduta de vida que o cristão deve ter. Porque era isso que Cristo fazia. Era assim que Cristo vivia. Até uma coisa que é legal, que fala, o cristianismo é uma religião. Né? Não, Cristo não veio fundar uma religião, nada disso. Cristo veio aqui para nós, ele se despiu da sua glória, ele veio como humano, passou pelas tentações, passou pelas dores, por tudo, para mostrar para a gente, para deixar como exemplo, a única conduta de vida aprovada pelo Pai. A única conduta de vida que pode nos levar à salvação, a passar a eternidade ao lado de algo. Isso, o cristianismo é basicamente isso, uma conduta de vida. O que é o cristianismo, gente? Conduta de vida aprovada pelo Pai. Só isso. Isso é cristianismo. Tá? Até porque uma aula assim, ismo, né? O sufixo ismo, tá? Significa ideologia, filosofia. Então nós temos que seguir a ideologia e a filosofia de Cristo. Como? Seguindo o exemplo que ele deixou de conduta de vida. É isso. Bom, a gente estava no... Agora vamos para o 13. O 13. Então vamos continuar no Mateus 5, 13. Isso. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado novamente? Ele não tem mais utilidade, será jogado fora e pisado pelas pessoas. Esse versículo é importante porque é o seguinte, muita gente fala, vocês tiram sarro de fulano, vocês escarnecem ciclano. Cara, quando o sal se torna insípido, só serve para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Claro, não tem que humilhar ninguém. Não é isso. Mas fala, aquele cara é um herege. Aquele cara não prega o evangelho. Ele não faz isso. Você tá... Não estou humilhando ninguém. Estou falando a verdade. Aquele sal perdeu o sabor dele. Se a verdade confronta a pessoa, me perdoe a minha sinceridade, mas eu não estou nem aí para isso. A verdade é essa. E aqui só cabe um parênteses, assim, para a gente não perder muito foco do que nós estamos lendo. Às vezes as pessoas julgam as nossas motivações com pouquíssima base. Poucos são os que conhecem a gente de perto. E vocês não têm ideia do tanto de mensagens que nós recebemos no nosso inbox, falando das piores atrocidades possíveis que estão sendo cometidas dentro daqueles que eles chamam de igreja. E o meu site eu respondo hoje, eu respondo em média uns 12 e-mails por dia, que para quem trabalha, para quem não vive da obra, é muita coisa, porque eu trabalho muito, falando sobre os piores casos possíveis de abuso de pastores que são mal preparados, de falsos profetas mentirosos e que ficam colocando peso na vida das pessoas, porque tratam o evangelho como uma mera desculpa ou como apenas um artifício de manipular pessoas. Isso me entristece, porque as pessoas estão morrendo. E aí vem nego na página falar que nós estamos julgando, tocando nos ungidos. E o que essas pessoas não veem também é o tanto de pessoas que vêm via inbox e falam, cara, vocês abriram meus olhos. Pois é. Vocês me mostraram a verdade. Vocês me mostraram que o que eu estava seguindo era errado. Às vezes a gente coloca um testemunho ou outro, mas não é a prioridade nossa mostrar que estamos fazendo isso. Isso é nossa obrigação. Exato. Agora, que sal é esse que mata as pessoas dentro das instituições? Que sal é esse que coloca depressão na vida das pessoas? Que sal, que luz do evangelho que há numa pessoa que amedronta a vida dos outros, impõe mentiras, enganos, usando o nome de Deus? Que evangelho que é isso? Nenhum. E me perdoem. A minha decisão de lutar contra isso eu já tomei há muitos anos, e não é agora, por causa de não satisfazer a necessidade de alguns, que eu pararia. Porque já não é mais uma questão, não é uma incerteza mais. Isso já virou uma certeza há muito tempo. Né? Se há algo que nós prezamos, é esse evangelho. Mas o evangelho de Cristo, não o evangelho mentiroso que tem sido pregado. Exatamente. E esta palavra, ela vai exatamente de encontro a tudo isso. Então aí, a gente até atropelou um pouco o Davi, mas quando você lê o resto desse trecho,
Jesus falando, vocês são a luz do mundo. Vamos ler ele, a gente... Vai, continua. Vamos lá, 14 agora. Vocês são a luz do mundo. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha, mas coloca no suporte para iluminar a todos os que estão na casa. Exato. Assim que a sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. Quer dizer, que luz é essa? Né? Então, assim, o versículo 16 ele deixa muito claro. Desta forma, assim como eu estou falando aqui, Jesus, a sua luz resplandeça diante dos homens, para que eles vejam as tuas boas obras e assim glorifiquem ao Pai do céu. Aí você vê esse tanto de escândalo envolvendo pastor. Aonde estão essas boas obras nessas coisas que a gente coloca, por exemplo? E aí a gente vai lá e posta a verdade. Vocês estão humilhando. Vocês estão humilhando. Vocês estão tocando no ungido. Quantas vidas estão se perdendo por causa dessa mentalidade? A outra coisa legal do 16, né, na verdade do 15, né, do 14 até o 16, que é o seguinte. Ele fala que ninguém acende uma luz e coloca dentro de uma redoma ou embaixo da cama, em algumas versões, tá? Mas ele coloca no alto para que brilhe para todo mundo. Exato. Como é que a sua luz vai brilhar se você só vai dentro daquela igreja uma vez por semana? Quando vai? Quando vai? E se é que entende o que está fazendo? Então você só é luz para aquelas pessoas que estão ali dentro. Sim. Sua luz só brilha naquelas 4 paredes. No seu dia a dia não precisa brilhar. Me desculpe, tem muita gente que no dia a dia é um demônio. E aí vai no domingo, na tal da igreja, ou na instituição, e ali ele... É um santo. Ali ajuda. Não, na verdade ele vai ali buscar um alívio. Na verdade é mais ou menos o seguinte, essa semana vai ser sucesso, porque afinal de contas... Eu fui lá. Eu tomei a bênção. Outra coisa, gente, é o seguinte. As pessoas, tem que entender que as pessoas, assim, os gentios, entre aspas, tá? Não leem a Bíblia. Eles leem as nossas vidas. Exatamente. Então, se nós somos cristãos verdadeiros, se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, as pessoas vão olhar para nós. Exato. Elas têm que enxergar Cristo em nós, em nossas vidas. É muito errado quando você chega para qualquer pessoa e fala: pô, mas para onde que eu vou? Mas eu tenho que olhar Cristo aonde? O cara fala: olha para a cruz. Você tem que olhar para a cruz. Cristo não está na cruz, meu querido. Ele já saiu de lá há muito tempo, há 2014 anos. Tá? O Cristo que eu creio, Yahushua, Homer, Yahushua e o Hamashia, ele está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós a cada momento. Cristo tem que ser visto na minha vida, na vida do Marco, na sua vida. As pessoas têm que olhar para a sua vida e ver Cristo ali. Existe uma frase que eu não me recordo de quem foi que falou, mas que é uma verdade muito grande. Que muitas vezes nós somos a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Você fala: elas não leem a Bíblia, elas leem a sua vida. Isso é verdade. Que evangelho que nós emitimos? Aí eu pergunto, você é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia bacana, bonitona por fora, mas ou por você dentro... é uma Bíblia apostólica? Não aguentei, desculpa. Assinada pelos apóstolos. Assinada pelos apóstolos, né? Autografada pelos apóstolos. E outra coisa, você é uma Bíblia por fora bonita, linda, de couro, toda trabalhada, feita a ouro e tal, e por dentro a letra é desse tamanho que ninguém consegue ler? Ou você é aquela Bíblia normal que tem aquela letra gigante, qualquer um pode olhar e falar: pô, legal, eu estou conseguindo ler e estou gostando do que eu estou lendo. Isso é ser luz do mundo. Isso é iluminar as pessoas. Não é só dentro daquela igreja, que é erroneamente chamada de igreja, aquele templo, que é erroneamente chamado de templo. Aquele prédio construído por mãos humanas onde o Pai não habita. Atos 7, Atos 17. O Pai não habita em construções feitas por mãos humanas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Exatamente. A casa de Cristo é nós. Somos nós, me desculpem. Tá? Lá em Hebreus, somos nós a casa dele, a qual ele edifica. Você tem que brilhar, refletir a luz de Cristo, brilhando para as pessoas de fora. As pessoas que estão na igreja com você, elas também são luz, teoricamente. Elas também deveriam ser luz. Pega 2 lâmpadas num lugar claro e acende. Vai fazer diferença? Não vai. Agora pega um fósforo que seja e acende em qualquer cômodo sem luz nenhuma. Faz toda a diferença. Gente, evangelho é todo dia, é toda hora. A
todo instante, não é só dentro daquela, uma vez por semana, num horário combinado, num local combinado. Cristo não fazia isso. A gente acabou de falar que cristianismo é conduta de vida. Cristianismo é imitar a conduta de Cristo. Só para deixar um pouco mais claro, a gente não vai aprofundar muito sobre isso, mas já foi postado alguns estudos, né, na nossa página, onde nós damos uma opinião clara sobre a nossa percepção do tempo. Tá? Exato. Veja bem, não é que nós somos contra o lugar que se reúne. Entenda bem, o que nós estamos dizendo é colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não, assim, o que o Davi deixou assim, muito claro, eu já sei a opinião dele, é que não é o fato de que você bater cartão no lugar te faz cristão. Carteirinha não salva ninguém. Exato. Então, claro... Nem carteira de pastor, de apóstolo. Não, assim, na verdade é o significado das coisas. É como a gente sempre fala. É olhar o significado de tudo isso que está acontecendo, né? É como a pessoa ela pode ir numa reunião uma vez por semana durante 30 anos. E ela pode ser a mesma pessoa assim, nada ter mudado. Então não é o tanto de vezes que você bate cartão. É o significado dessas vezes que você vai que conta. E de quantas vezes isso acontece no seu dia a dia, né? A todo momento. Esse é o ponto central do Evangelho. O próximo, gente, o próximo pode ser aquele cara na fila do banco, na sua frente, atrás de você, do seu lado no ônibus. Você vai todo dia no ônibus, você não dá nem bom dia para a pessoa do seu lado. Você senta lá com o seu headphone lá, ó, acabou. Às vezes a pessoa chora do seu lado e você nem olha para a cara dela. Claro, não estou dizendo que você tem que sair sorrindo para todo mundo. Deveria, mas né, tipo, vai sair, oi, tudo bem? Então, cara, não te conheço, sai daqui. Mas, cara, chega. Isso que o Davi disse é sério porque, assim, existem muitas oportunidades de fazer a obra do Pai no nosso dia a dia. E, infelizmente, nós não fazemos. Tem gente que acha que fazer a obra é limpar a igreja. Que obra é essa? Tá? João 6, 9. Perguntaram a Cristo qual era a verdadeira obra do Pai. A verdadeira obra do Pai, tá, é crer naquele a quem Ele enviou. Isso é obra. É crer em Cristo. É segui-lo. A gente já postou um estudo sobre o que é adoração. Adoração é você imitar a pessoa. Você adora tanto aquela pessoa, você a imita. Você quer adorar a Cristo, meu amado? Imite-o. Simples assim. Gente, então nós fomos aqui até Mateus 5, versículo 16. 16, tá? A gente vai parar aqui no 17, porque nós já estamos com quase 40 minutos de vídeo. É muita coisa. E assim, até acabar o capítulo 5 tem muita coisa. E eu até ontem já tinha falado com o Davi sobre... a gente pensou em, por exemplo, 3 capítulos por vez que a gente fizesse o vídeo. Mas às vezes a temática não vai dar tempo. Então, assim, uma coisa que a gente ficou devendo no vídeo passado, a profecia lá sobre Belém, na verdade em Miqueias 5.2, tá? Então lá Miqueias 5.2 vai ver o profeta falando sobre que o Salvador viria de Belém, tá? Isso. Mas em Isaías, como eu citei, eu lembro que já tem alguma coisa que fala sobre Jesus também, mas a profecia de Belém é de Miqueias, tá? Assim, o que a gente espera é que você, mais uma vez, seja edificado pelo que nós falamos. Exatamente. Peço perdão que às vezes a gente vai no assunto e divaga um pouco, mas a palavra ela também ganha sentido sendo, nessas reflexões, sendo estudada, apurada. Às vezes a gente aprofunda mais uma coisa. E, havendo dúvidas, mandem pra gente as mensagens nos inbox, mandem pra gente o que vocês acharam. Comenta no YouTube, a gente responde. À medida do possível nós vamos responder todos. Assim, como eu já disse no início, ainda somos marinheiros de primeira viagem, não é uma superprodução. As legendas do primeiro vídeo realmente eu só consegui fazer até o minuto 6, eu estou terminando de fazer o resto. Assim como a desse vídeo também vai ser complicado por falta de tempo, mas a gente vai colocar porque pessoas que estão com problema no som ou que realmente não escutam, são deficientes auditivas, vão poder também acompanhar com as legendas lá. Tá? E essa nossa proposta é diferente de alguns que são motivados por coisas erradas. A gente não, tudo a gente que faz. A gente está gravando o vídeo. O Davi, que tenta colocar as legendas, ele também trabalha muito. Eu não consigo fazer isso no meu expediente no dia a dia. Eu tenho em rotinas também. E não é nada, como eu falei, em termos de produções técnicas profissionais. Porque é um trabalho voluntário e assim vamos conduzindo conforme o Pai quer. Né? A gente quer levar o Evangelho Exato. Da maneira mais genuína possível para todo mundo. Então, se nos excedemos, nos perdoe, mas é que o Evangelho nos dá essas... Né? Às vezes a gente está revoltado com alguns assuntos também e a gente
acaba falando um pouco mais. Mas assim, Vocês sabem o nosso temperamento um pouco pela página, né? O Nébias e o DC, a gente bate bastante. eu não sou tão ruim quanto as pessoas pensam. Eu não sou tão carrasco quanto vocês pensam também. Tá bom? Eu sou um cara bacana. Eu posso garantir que a maioria das postagens que eu coloco, eu tô rindo quando eu tô escrevendo. Eu sei que no Facebook não dá pra, né, se mensurar as intenções como você ouve, mas eu falo pra vocês que eu também já chorei muito por ver muitas vidas se perdendo. Muitas vezes. Então, que a palavra realmente, que é a única verdade soberana, possa nos libertar a cada dia, te libertar e libertar as pessoas que nos acompanham. E que mais né, já pedi ao Pai que durante mais uma semana aí, que Ele dê força, que Ele dê a paz dele, que Ele dê seu Santo Espírito em cima de cada um de nós. Amém. E que no nome de Cristo de Arusha, o Rome Rushurrai, Ele nos abençoe a cada momento. Bom, Que Deus te abençoe. Paz. Qualquer coisa chama a gente aí. Até a próxima. Beijo na alma.